começar? Vou mandar o link. Boa noite a todos que vão acompanhar essa catequese para o nosso grupo de adultos, catequese especial, e para todos que estarão visitando aí esta catequese e acompanhando conosco esse momento de aprendizado, de reflexão, de troca de aprendizado, né? Eu, vocês e eu. Depois de um bom tempo, sem a gente poder ter se encontrado aqui nesse momento de catequese, peço perdão a vocês, mas foi por uma causa muito justa, né? Todos acompanharam. Eu peço a vocês desculpas novamente, porque ficamos esse tempo todo sem estarmos aqui na catequese. Mas agradeço a vocês pelas orações, por acompanharem, e estamos aqui para continuarmos a nossa caminhada de fé. Para essa catequese nós vamos iniciar. Eu vou ler para vocês um trecho da Sagrada Escritura, para que a gente possa refletir sobre esses momentos que a gente vive, por esses momentos que a vida nos faz passar. Enfim, muitas pessoas têm seus momentos de flagelo nesta vida. Então, o que nos faz não perder a fé? O que nos faz seguir na caminhada? O que nos torna aqueles que, mesmo com todas as adversidades, continuam a abraçar a fé? Para que a gente possa refletir sobre essas questões, eu vou ler para vocês da carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 8, versículo 35 ao 39. Vamos invocar primeiro a Santíssima Trindade para esse momento de oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada. Segundo está escrito, diz assim: por sua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a nossa fé. Nada pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E já vamos para o nosso tema de hoje. Alguns dias atrás, ainda mesmo sem poder fazermos transmissão da nossa catequese, mas mesmo assim eu encaminhei alguns conteúdos para vocês sobre os sacramentos, sobre o sacramento do batismo, sobre o sacramento da confissão. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Eu sou o pão da vida. Nós começamos hoje a compreender o sacramento da Eucaristia. Mas antes de falarmos sobre a mistagogia do próprio rito e do próprio sacramento da Eucaristia, nós vamos compreender, segundo o evangelista João, o que Jesus nos ensina sobre este pão da vida. Então foi proposto a vocês lerem no Evangelho de João o capítulo 6. O capítulo 6 do Evangelho de João, capítulo todo, ele discorre sobre essa temática do pão da vida. Este pão que para nós, pão é vida, é alimento, que para nós, na Sagrada Eucaristia, está presente em corpo, alma e divindade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos percorrer esse capítulo 6 do Evangelho de João da seguinte forma, já que vocês já puderam ter a oportunidade de ver aí o capítulo 6, então nós vamos traçar algumas particularidades desse capítulo. Esse capítulo começa lá onde as multidões seguiam Jesus, e depois de se interessar por cada um deles, Jesus se preocupa com as nossas necessidades, e aquela multidão precisava comer, aquela multidão precisava se alimentar, porque seguia Jesus há alguns dias. Então Jesus pede que procurem alguma coisa para comer. E lá no versículo versículos 5 e 6, nós vemos assim, quando Jesus diz a Filipe, no versículo 5 e 6, grifem aí na sua Bíblia, Jesus diz assim: levantando Jesus os olhos e vendo a multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Então Jesus faz essa pergunta a Filipe, né? Mas Jesus sabe. Vamos compreender o texto. Jesus sabe o que ele podia fazer. Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus tem a plena convicção de que está ligado ao Pai e o Pai está ligado a ele. Tudo o que ele pedir ao Pai será realizado nele por vontade do Pai. Se a vontade de Jesus era de alimentar aquelas pessoas, ele tinha plena convicção de que ele alimentaria aquela multidão de pessoas que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Assim diz o texto.
Então Jesus sabe, mas Ele quer pôr à prova o seu apóstolo. E pergunta a ele: como arranjaremos alimento para essas pessoas, né? Jesus quer ver a nossa fé, né? No texto aí, Filipe vai responder: mas nem 200 denários de pão não seriam suficientes para cada um recebesse um pedaço de pão. Então, o discípulo apóstolo já fez com que Jesus percebesse aonde estava a fé do apóstolo. Já pensou no dinheiro, nem precisava de tantos denários para comprar tantos pães e mesmo assim não dava para dar um pedaço para cada um. Jesus nos põe à prova. Onde vamos pôr a nossa fé? No dinheiro? Nos bens materiais? Nas coisas do mundo? Ou Cristo? Esta é a primeira indagação deste capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus nos põe à prova. O que fará quando te faltar coragem? O que fará quando te faltar esperança? O que fará quando te faltar a saúde? O que fará quando te faltar muita coisa? Aonde colocará a tua esperança, a tua fé? Nas coisas do mundo? Sim, as coisas do mundo são postas para nos servir, mas em primeiro lugar, coloque a sua fé em Cristo nosso Senhor, que tudo pode. Colocado à prova, confia no Senhor. É a primeira mensagem deste capítulo 6 do Evangelho de João. Seguindo, nós vamos para o versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15, que diz assim: depois nós sabemos que Jesus multiplicou os pães, né? E deu de comer os pães e peixes, e deu de comer a todas essas pessoas. Nós sabemos e vemos aqui, mas nós não vamos ler o capítulo inteiro porque é bem longo, então nós vamos percorrer alguns pontos. Tudo é importante, mas aquilo que é para a gente fazer essa ligação com aquilo que a gente quer perceber no sacramento da Eucaristia, né? Precisa ter fé, precisa ter confiança nesse alimento salvífico que é a Eucaristia, né? Lá no versículo 14 e 15 diz assim: vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Grife aí na sua Bíblia este versículo e grife duplamente a palavra sinal, né? Na minha Bíblia, a tradução coloca essa palavra bem no começo do versículo 17: vendo o sinal. Então aquelas pessoas viram em Jesus um sinal, porque ele fizera um grande milagre, e diziam entre si: verdadeiramente é o profeta que deve vir ao mundo. Reconheceram em Jesus algo extraordinário. E no versículo 15, Jesus diz assim: Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. O que a gente entende desses dois versículos? Primeiro, as pessoas viram este sinal em Jesus, de força, de capacidade de alimentá-los. Então Jesus de fato tem como nos apresentar todo tipo de sinal, mas este sinal de dar de comer
fisicamente, não é o sinal salvífico que Jesus quer deixar. Por isso ele se retira. Ainda não é momento de se fazer ver por este sinal. Há um sinal maior que deve ser deixado, não o de saciar a fome física. Há um outro sinal muito maior que deve ser explorado, e não este. Por isso Jesus se retira, não quer ser aclamado profeta e Senhor daquelas pessoas por este sinal. Ele se retira, né? Ele se retira. Depois a gente vai para o versículo 25 ao 27, que diz assim: encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui, ou seja, Jesus se retirou, mas a gente sabe que o povo foi atrás dele, né? Procuraram, atravessaram o mar ali e foram para o outro lado da margem, procurando Jesus, e chegando, avistando Jesus, o tratam já como Rabi, né? Mestre, Senhor. Quando chegastes aqui, né? Todo um tratamento carinhoso com Jesus. E o que Jesus responde? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com este selo. Então a gente vê que nesse versículo aí as coisas começam a ficar um pouquinho ásperas, porque Jesus, vendo que eles procuraram a Ele só por conta do sinal que Ele fez, matando a fome deles, Jesus não quer que a gente siga a Ele só por esses sinais externos, né? Jesus nos sacia, Jesus opera milagre, Jesus nos cura, mas não são esses sinais que nos levam para a vida eterna, né? Não trabalhai para as coisas que não saciam definitivamente a nossa vida. Nós dispersamos nosso pensamento muitas vezes, e toda a energia de nossa vida. Às vezes pessoas se perdem tanto com as coisas do mundo, com os bens do mundo, com os valores do mundo, que dão sua vida por tudo que há aqui neste mundo, por tudo que vai ficar aqui nesse mundo, por tudo que vai ficar aqui nesse mundo. Nós devemos sim, como família, como pais, mães, procurar o bem melhor para nós, para a nossa casa, para nossos filhos. Mas isso não deve ser o sentido da vida. Nós temos que ter uma subsistência, o necessário para nós, para que não nos falte o necessário. Mas o que acontece nos dias de hoje? Nós temos muito mais do que nós necessitamos. Nos sobra roupa, sobra alimento, sobra carro, sobra vaidade, sobra. Nós trabalhamos para o que perece e esquecemos de trabalhar para o que viverá eternamente em nós.
Não trabalhai para o que perece, ou seja, não dai a vida para o que vai passar, para o que perece, mas sim para o que nos dará a vida eterna. Pois se a gente se preocupar com isso, como ele diz que o Pai o marcou com esse selo, se nós termos essa convicção de que temos que sim ter o necessário, mas lutar e trabalhar arduamente para conseguirmos também este selo da vida eterna. Trabalhar para o selo da vida eterna. Seguindo adiante lá no versículo 33 a 35, então as coisas ficaram meio ásperas aqui. Jesus não aceita bajulação. Jesus não aceita troca de elogios. Não, Jesus não aceitou que fossem chamá-lo de Rabi, como você está, não. Em outras palavras, disse assim: uai, atravessaram o rio só porque eu te dei de comer? Estás preocupado com a barriga? E com a fé? E com os irmãos? Estais preocupados? Então, em outras palavras, Jesus disse isso. Lá no versículo 33 ao 35, vamos dizer o que Jesus continua a dizer: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Olha que importância desse versículo, né? Então Jesus começa a ensinar que Ele é alimento, que Ele é alimento. Ele diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. Ele é quem estava junto de Deus e desceu do céu. Ele é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é quem dá sentido. Se nós somos cristãos, nós temos um sentido que é o Cristo, é o norte de nossa vida. Não só o norte, é o norte, sul, leste e oeste de nossa vida. É a direção, o caminho, verdade e vida. É o Cristo. Não é o mundo. Não são as nossas certezas, porque somos incertos. Mas o Cristo é a verdade. Aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Sentido, gosto. Quem dá gosto à nossa vida, ao mundo, é o Cristo. O que adianta ter uma infinidade de coisas sem o Cristo? Não tem sentido. Muitos têm quase nada, mas tem o Cristo, ou seja, tem tudo, são felizes. E tantos têm inúmeras coisas, mas são infelizes, frustrados. Por quê? Porque não tem o Cristo, que dá sentido a este nosso viver. Vejam só, eles dizem: dá-nos, Senhor, sempre deste pão. Eles estão abusando da boa vontade de Jesus, mas Jesus responde com autoridade: eu sou. Todas as vezes que na Bíblia aparece essa expressão, eu sou, nós já tivemos em outros encontros, lá no livro do Êxodo, quando Deus pronuncia o seu nome. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Este é o nome de Deus, porque Ele é tudo. Então Jesus diz, eu sou. Ele é o Deus. Eu sou. Ele é o Deus. Na minha Bíblia, inclusive, acho que nas suas também, eu sou está entre aspas,
porque é uma expressão do nome de Deus. Então, eu sou o quê? O pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Porque o que é que nos dá fome? O que é que nos dá sede? O que nos dá fome é a falta do alimento. O que nos dá sede é a falta de água, né? Estou dizendo fisicamente, mas nós estamos aqui dizendo fisicamente, espiritualmente, falando de nossa alma, falando de nosso corpo. Se temos o Cristo, estamos alimentados. Se temos o Cristo, estamos hidratados. Temos tudo. Não teremos fome. Não nos faltará esperança. Não nos faltará vontade de caridade, de perdão, de amor. Seguindo, nós vamos para o versículo 41. Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera: eu sou o pão descido do céu. Então vejam só, aqui começa a complicação. Aquele que deu de comer a eles, lá no começo nós vimos que eles queriam tê-lo como, já diziam que ele era o profeta, o mestre, que fez sinal. Agora, quando Jesus diz que ele é o alimento, ou seja, o exemplo, ou seja, a vida de Jesus, a forma que ele vive, a forma que ele ensina, este sim é o alimento. Começam a murmurar, né? Os judeus murmuravam contra ele porque ele disse: eu sou. Ele disse que é Deus, que é Deus. E o murmúrio, a reclamação, começa a identificar o quê? Uma falta de compromisso. Porque Jesus diz: quem vem a mim nunca mais terá fome. Ou seja, quem vai ao encontro de Jesus, não só de seu poder, mas de seu exemplo. Exemplo de quê? Humildade em primeiro lugar. Exemplo de quê? De caridade, de amor, de perdão, de fraternidade. Quem vai ao encontro de Jesus vai adquirir todas essas qualidades. Quem vai ao encontro de Jesus assume todos esses dons. Quem vai ao encontro de Jesus assume esse compromisso. E eles murmuram porque não querem esse compromisso, só querem saciar a vontade de comer. Lá no versículo 48 ao 58, agora nós vamos, onde Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o pão que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim,
e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o pão que os pais comeram e pereceram. Quem come deste pão viverá eternamente. Aqui Jesus coloca-se como alimento salvífico. João não narra a última ceia, mas João traz para nós esta maravilha desse versículo do 48 ao 58, onde Jesus se declara alimento para a nossa vida, onde Jesus se coloca como alimento para a nossa vida, alimento que hoje temos no sacramento da Eucaristia. Eu sou o pão da vida. Se quisermos viver para sempre, temos que comer desta carne e beber deste sangue. Carne para a vida do mundo. Os judeus ficaram escandalizados quando Jesus disse que tinham que comer a sua carne e tomar o seu sangue. E a gente fica meio assim, mas de fato, ouvindo lá na primeira vez e sem compreensão, nós também ficaríamos. Mas nós não estamos lá. E desde lá Jesus já quis dizer o que aconteceria aqui. Os judeus murmuraram por falta de compromisso. Como pode? Mas o porquê que nós vamos nos alimentar com o corpo e sangue de Jesus? Por quê? Está lá no versículo 36. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. Ou seja, comendo da carne, tomando do sangue do nosso Senhor, nós permanecemos em tudo o que o Cristo é. Compromisso. Como pode eu comer a carne de Jesus? Sabe como pode? Você aceitando ser como Jesus. Como pode eu tomar o sangue de Jesus? Como pode? Você tomando o sangue e comendo a carne, assumindo toda a caridade que provém de Jesus. Você e eu assumindo toda a justiça que provém de Jesus. Você e eu assumindo todo o perdão que eu posso dar e posso pedir. Você e eu aceitar as diferenças do mundo em todos os aspectos. Não achar que somos sempre os certos, mas ouvir e compreender as diferenças tão necessárias no mundo. Você e eu aceitar a fraternidade que provém de Jesus. Você e eu viver na fé. Isto significa comer e beber a carne de Jesus. É ser como Jesus é entrar no mistério oferecido por Cristo de salvação. Não é encher a barriga e matar a fome, mas é viver sim o exemplo de Jesus. É viver caridade, é viver fraternidade. É isso que significa comer a carne, é isso que significa beber o sangue. Entrar em uma fila de comunhão para receber corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo é assumir tudo o que Ele é, para que Ele possa viver em nós e nós vivermos nele. É isso que significa este sacramento. Deixar que Jesus viva em nós e nós fazermos o compromisso de viver nele. Depois, a última reflexão, nós vamos para o versículo 20, do 67 ao 69, onde diz assim: Então disse Jesus aos 12: Não quereis também vós partir? Porque quando os judeus ouviram isso,
e viram que Jesus não ia fazer mais milagre para dar alimento, mas sim Jesus queria compromisso com eles, os judeus e aqueles que estavam seguindo a Jesus, aquela multidão, sumiu tudo. E aí Jesus pergunta aos apóstolos. Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Mais uma vez Pedro, iluminado por Deus, dá essa resposta singular, né? Jesus pergunta a eles: e vocês também querem ir embora? Podem ir embora. Mas Pedro diz: a quem iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna, a quem eu e você podemos ir? Se não aceitarmos comermos dessa carne, tomarmos desse sangue, ou seja, estar em Jesus para que Ele esteja em nós, a quem nós iremos? A quem nós iremos? Pois só Ele é que tem vida eterna. Um questionamento então, do mesmo modo que Jesus fez aos 12, nós devemos fazer a nós. Para onde ir? Para onde ir? Ir ao encontro do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, que se faz presente na Sagrada Eucaristia, como corpo e sangue, e tomando desse sacramento de vida, assumimos tudo o que é em Jesus, tudo o que está em Jesus, e deixamos que tudo aquilo que está nele viva em nós, para que assim nós, como Ele vive para sempre, eu e você viveremos para sempre, porque nos alimentamos de tudo aquilo que Jesus pode nos oferecer, e pode e vai nos oferecer vida eterna, vida em abundância. Então, meus queridos, era isso que a gente queria refletir sobre este capítulo 6 do Evangelho de João, de tudo aquilo que é para nós corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. É compromisso, é compromisso. Onde estamos? Aonde está a nossa fé? Comemos deste corpo e tomamos desse sangue? Ou seja, estamos dispostos a ser como Jesus? É para isso que nós comungamos, para ser como Ele. Como diz a palavra, eu estarei contigo e vocês estarão em mim. É para isso, é para isso. Então temos que ter ações concretas, porque uma fé de oba-oba não come e não bebe o sangue de Jesus. A fé precisa ter obras. Então, como atividade, eu deixo para vocês, como grupo, vou deixar essa atividade para o grupo da catequese de adultos. Eu vou deixar essa pergunta: para onde vocês vão? E vocês vão responder no grupo. Eu quero que vocês discutam no grupo uma forma concreta, uma ação concreta de cristão na nossa comunidade. O que podemos fazer? Uma ação concreta, seja de caridade, seja de oração, seja do que for. Eu quero que vocês lá no grupo proponham uma ação concreta para que possamos saber para onde ir. Então comecem a propor no grupo uma ação concreta. Porque a fé, como disse Jesus na leitura, a fé não veio para satisfazer as nossas necessidades físicas, encher a barriga. A fé em se alimentar do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus veio para alimentar o mundo com a palavra de Deus.
alimentar o mundo com esperança, justiça, paz, fraternidade. E isso só vai acontecer se eu e você se mexer, como cristãos leigos e leigas. Precisamos nos mexer, precisamos atuar, porque nós comemos e bebemos deste corpo e desse sangue, não podemos ficar parados. Então vamos encerrar a nossa catequese pedindo a bênção de nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida. Invocamos a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E rezamos uma Ave Maria por suas intenções, para que vocês continuem aí nesta força. Rezamos pela sua família, continuem se cuidando das pessoas que estão na sua casa. Continuemos nesta batalha pela vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito obrigado, até a próxima.